A vida de caminhoneiro tem seus atrativos e principalmente pelo senso de liberdade e autonomia. No entanto, a solidão e o isolamento são desafios constantes. E é por isso que é importante ter uma boa saúde mental para encarar as estradas. E é sobre isso que trataremos no podcast de hoje. Sul é o meu lugar. Serras, planícies, campos e o mar. Olá, eu sou Sula Miranda e na Boleia da Sula de hoje vamos dar carona para o Carlos Eduardo Ferreira de Souza, mais conhecido como Cadu. Ele é coordenador do projeto HELP. É um grupo criado em São Paulo em 2018 que leva apoio emocional e promove a conscientização da importância da saúde mental. E você aí, tá querendo pegar carona com a gente hoje na nossa boleia? Então aproveita. Manda sua sugestão de temas, de convidados, perguntas, tudo que você gostaria de ver e ouvir por aqui. E para você que está acompanhando aí pelo YouTube, quero que você deixe lá o seu like, se inscreva no nosso canal e se estiver escutando pelas plataformas de áudio, é só clicar aí no link na descrição e deixar sua mensagem, tá combinado? A gente quer sempre você por aqui e, claro, participando. E agora eu quero aproveitar e agradecer a sua presença, Cadu. Que honra, que prazer e que privilégio ter você aqui para a gente conhecer um pouco mais esse trabalho lindo que o Help tem feito aí nesses últimos anos, fazendo a diferença com a saúde mental das pessoas, não é, Cadu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim também é um grande prazer, né, estar, vamos dizer, trocando uma ideia, ainda mais com alguém que tem anos aí de estrada, né, ajudando esse público tão importante que são os caminhoneiros, com quem recentemente o Help passou a ter iniciativas e ações para levar apoio emocional. Afinal de contas, quando a mente vai mal, as coisas Vai começam a não, tudo vai mal. tudo mal. Então, é algo que a gente tem que falar a respeito e debater essa questão da saúde mental, da mente estar bem. Eu quero conhecer, eu conheço, claro, mas eu quero que todo mundo que está aqui ouvindo e assistindo a gente tenha a oportunidade de conhecer. Então, como que começou o Help? O que que é o Help? Help já diz, né? Socorro! Exato. É, socorro! Bom, o Help ele surgiu da iniciativa de pessoas que no passado enfrentaram problemas de ordem de saúde mental e superaram, de tomar uma iniciativa de dividir com as pessoas um pouco do que elas fizeram para se superar. Hum. E nós adotamos um lema que é o "não te julgo, te ajudo". Então lá Eu em vi isso é muito legal, né? é porque isso acaba, tirando a barreira do preconceito, do medo de se abrir, que é uma coisa que os voluntários ali, no dia a dia, nas ações que são feitas, detectaram. Que a pessoa quando tem um problema de ordem de saúde mental, seja depressão, ansiedade, pânico, ela fica com aquele medo de ser julgada, das pessoas não compreenderem. Então ela fica pensando: "Poxa vida, será que vão me julgar? Será que vão me compreender?". Então por isso que a gente deixa bem claro que é um trabalho voluntário, né, é um trabalho que ele não é substitutivo, ele não substitui o trabalho do psicólogo, mas é um trabalho de grande valor, porque traz Apoio, um grande apoio apoio, né. E emocional. tem gente que até tem um bloqueio, tipo: eu não vou procurar um psicólogo, eu não vou procurar ajuda", né, É, nesse sentido de procurar não preciso de um profissional, de um médico. E quando é uma pessoa que, vamos dizer, não tem talvez o título, pelo menos à frente, né, não tem a plaquinha lá que, a pessoa acho que se sente muito mais confortável, como você falou, para não ser julgada e se abrir, é não é? porque a pessoa ela fica com aquilo: "Ah, eu não estou doente. Ah, eu não Exato. tô Não não preciso disso. não preciso disso, não é nada demais". Uhum. Mas o que precisa se ressaltar é o seguinte: a questão da saúde mental, quando ela não é tratada, ela vai evoluindo para um quadro pior. Então o primeiro passo é ser humilde, né, para pedir ajuda. Então quando você fala: "Não te julgo, Te te ajudo", ajudo. a pessoa para e pensa: "Eles vão me ouvir sem me julgar", que de fato é o que acontece. Uhum. Por exemplo, eu tive síndrome do pânico crônica. Eu acumulei, na época, uma dívida de mais de 200.000, perdi negócio, perdi casamento. Então eu experimentei o que é ter um grande revés na vida por conta de um problema de saúde mental, que é o que os nossos voluntários que superaram também viveram, né. E
ultrapassaram essas situações. Então ali eles dividem suas experiências do que eles fizeram para voltar a estar bem, do que eles fizeram para ter sua saúde mental restaurada, e é um trabalho inspirador, são atitudes inspiradoras, que fazem com que a pessoa se sinta inspirada em sentar ali, em conversar, desabafar, porque nós acreditamos muito, Sula, que uma palavra, Muda ela uma pode salvar vida, uma vida. sem dúvida. E quantas não são as pessoas que sentaram ali abatidas, cabisbaixas, carregando uma bagagem emocional de anos. E vale se destacar também que geralmente um problema de ordem de saúde emocional, ele tem uma raiz muito profunda, que às vezes está lá na infância, Sim. às vezes está lá em algum fato que Um aconteceu, relacionamento um mal resolvido, relacionamento seja mal. às vezes a gente fala relacionamento, as pessoas falam assim: "Ai, mas acha que casamento, relacionamento, né, do de um casal", e nem sempre. Tem problema com pai, tem problema com mãe, tem problema com filho, seja lá, enfim, né, tem problema de geração, e isso, a pessoa tá com aquilo lá, é uma ferida que tá aberta, E né, muitas uma vezes, ferida Sula, aberta. a pessoa não compreende que é essa ferida que está causando todos os problemas emocionais que ela tem. Ela fica buscando porquês, Hum, porque de acordo com a vida que a pessoa teve, às vezes é alguém que enfrentou muitas dificuldades na vida, superou, às vezes veio de uma família humilde, prosperou economicamente, venceu muitas coisas. E chega num ponto que ela começa a perceber que alguma coisa dentro dela não está legal. Então ela começa a ficar em meio a inúmeros porquês. Ué, mas eu já venci tanta coisa na vida. Por que é que eu estou assim tão triste? Era para eu estar feliz, era para eu estar satisfeito, satisfeita com as conquistas que eu acumulei até aqui. uhum. Ué, por que eu estou querendo ficar longe das pessoas, reclusa, reclusa? Por que é que eu já não estou mais tendo tanto prazer em atividades que eu fazia até então com tanta alegria? Então a pessoa ela começa a não compreender o porquê ela está naquela situação, o porquê a saúde mental dela não está tão bem como deveria estar, porque E que aparentemente, às vezes até né, aparentemente a saúde física tá ok. ok, zero bala, como Que diz o dito 0 bala. E popular, né? aí mas o que não tá legal é a saúde mental. E isso é uma questão muito silenciosa, sabia, Sula? Verdade. É algo que quem está ao entorno daquela pessoa, ué, fulano tá bem. Ah, não tem nada demais com fulano. Então, por isso, E aí tem muito isso, a pessoa julga pela aparência: "Não, ele é forte, ele aguenta, ele tá bem, né, ele supera". E aí só a pessoa sabe por dentro e às vezes não tem exatamente com quem compartilhar isso, com quem dividir. O help entra exatamente nesse lugar. exato, entra para ouvir as pessoas. A gente geralmente costuma dizer que nós paramos para ouvir, entender e ajudar. Ainda mais nessa vida tão corrida que as pessoas passaram a viver, nesse mundo tão dinâmico. Tudo hoje tem a palavra fast, fast food, fast tudo, Repete tudo. né? Enfim, então muitas vezes tem alguém ali do nosso lado precisando de ajuda, precisando de uma palavra, precisando de um "você é muito importante para mim", sabia disso? Precisando de frases como: "Olha, você vai conseguir". E até falando a respeito de frase, eu lembro de um caminhoneiro que uma vez ele foi no Parada do Desabafo, e um dos nossos voluntários olhou nos olhos dele e disse assim: "Eu acredito em você". Pô, ele desabou. Ele falou: "Olha, poxa, era isso que eu precisava ouvir". Então, para ajudar alguém que às vezes silenciosamente tem um problema, só ainda não deixou aquilo claro, uma palavra amistosa, uma palavra de vida, uma palavra de força, porque a palavra ela tem um poder muito Você grande. falou uma coisa importante, né, olhar nos olhos e falar, porque hoje em dia tá todo mundo no celular, você conversa com a pessoa nem olha na sua outro dia eu falei assim: "Você entra num ônibus, pode entrar até sem roupa, que ninguém viu", né, porque as pessoas estão tão ali, focadas só na sua vida, só no celular, só no que acho que se entrar alguém um dia sem roupa no metrô, ninguém vê. Ninguém vai notar. Ninguém vê, porque e é tão louco isso, né, porque, às vezes é isso, um olhar. Olha, você tem tudo para conseguir, você é uma pessoa então assim, isso faz diferença. Agora, o help, ele não faz um trabalho só para um público, tipo, só para jovem, não, o help ele é abrangente. Sim, o help, para ser mais específico, o help a princípio ele trabalhava mais especificamente com jovens.
Mas essa questão da saúde mental, a demanda tem aumentado tanto que as frentes começaram a se expandir. Eh, Para falar a verdade, a gente começou com cartas com frases motivacionais, em locais em que especificamente a pessoa se dirige até ali pensando em tirar a própria vida, Eu né, vi que isso, são eu li pontes, isso quando viadutos. comecei a conhecer um pouco mais o trabalho do Help, gente. E isso é fantástico, porque imagina você tá lá fora de si, porque para tomar uma decisão, pensar, não tomar decisão, não, porque às vezes nem é tomar, porque Não é muitas vezes, pensado, graças né? a Deus, nem se concretiza, né? Quando encontra uma carta do Help, não se concretiza, principalmente. Mas aí você tá ali tão confuso, tão perdido, sem esperança de nada, fala: quer saber? Melhor solução é tirar minha vida. Aí você começa a maquinar como Como fazer vai fazer isso. aquilo? Como vai fazer isso? Ah, eu posso me jogar de uma ponte, eu posso. E aí, nesses lugares estratégicos, imagina só, você chegar para fazer uma maluquice dessa e você encontrar uma, uma carta para você. É Então, isso? Conta como é que olha, funciona isso. você instintivamente falou o nome da ação. O nome dessa ação é exatamente O quê? essa carta é para É você. mesmo? Sim. Gente, já pensou que coisa? E a pessoa, primeiro, que ela estranha uma carta numa ponte, porque geralmente a pessoa que tem esse pensamento, que começa a alimentar essas ideias, e a gente chama esse processo de batalha de pensamentos, porque a pessoa fica, vamos dizer, numa queda de braço mental, né? Fica É uma aquele batalha. pensamento, uma batalha, olha, é Uma melhor queda de você braço ali, né? desistir. Aí fica aquele pensamento, não, Você não você. serve para nada, Exato. ninguém quer saber de Você é um você. lixo. Pensamentos que geralmente vêm. Então, até que amadurece, infelizmente, o pensamento: "Ah, vou acabar com tudo que eu vou solucionar meus problemas. Não vou dar mais trabalho para ninguém, ninguém vai me Vou criticar fazer vou mais. fazer um bem para a sociedade". Você acredita que já teve pessoas que nos relataram, inclusive a minha atual esposa, ela foi uma pessoa que no passado tentou suicídio 3 vezes, e ela afirma que ela tinha esse pensamento constante: "Eu vou fazer um bem para a sociedade se eu acabar com a minha vida". Eu vou livrar eles desse peso. Exato. Então, ela chega ali, pega a carta, e o que ela lê na carta, semelhante a uma carta tradicional que tem o remetente e o destinatário, o remetente é alguém que se superou, e o destinatário, alguém que precisa se superar. Então, a gente começou com esse trabalho, Sula. Que É lindo! incrível como nós recebemos incontáveis relatos de pessoas fazendo a seguinte afirmação: "Olha, eu cheguei aqui na ponte para acabar com a minha vida, mas o que eu li nessa carta me fez repensar completamente, eu Você desisti da pode ideia. contar o que tem Eu na quero". carta? Tem frases, ó, você é maior do que a sua dor, o seu passado não te define, olhe para frente, você é mais forte do que você imagina. Por exemplo, se você desistir, você não vai descobrir o quanto você é forte se você levantar a cabeça e seguir em frente. Então, são frases inspiradas Sim. pela história de superação dos nossos voluntários. Esses voluntários, né, que hoje fazem parte desse trabalho lindo que o Help faz, eles que vão dando esse feedback para vocês construírem isso? Sim, essas cartas, elas são geralmente escritas à própria mão. É claro, não apenas escritas à própria mão, porque atualmente a gente escreve tantas cartas, a gente produz tantas Que não cartas dá que conta. só a mão não daria conta. Então, tanto escritas à mão quanto impressas, e eles empreendem esse trabalho e eles vão, né, inspirando. Ó, pode colocar essa frase aqui, tem essa nova frase. A gente vai construindo iniciativas que no final conseguem fazer com que a pessoa desista da ideia de desistir, vamos dizer assim, Uhum. e passe a adotar o pensamento fixo de que ela é capaz de se superar. Então, começou com esse trabalho nas pontes, né, nos viadutos, que deu muito certo, e começou a se expandir por palestras em escolas, em faculdades, até que uma empresa concessionária que detém uma das concessões das linhas de metrô em que a gente faz trabalho semanalmente, nos convidou para fazer o trabalho junto aos caminhoneiros, né. Era uma frente nova de trabalho com a qual a gente ainda não tinha trabalhado, e a gente passou a ter o imenso prazer de poder ter acesso a esse público. Antes da gente entrar no assunto caminhoneiro, que me despertou a curiosidade, foi exatamente isso. Ou seja, por exemplo, você citou o metrô. Tem pessoas que ali do nada passa e joga e pronto, né? Exato. E
vocês fazem esse trabalho e já tiveram um feedback de um retorno positivo? Olha, eu vou te contar uma experiência que eu tive. Hum. Estava numa estação da linha amarela aqui do metrô, a gente tinha montado o cantinho do desabafo, porque essa ação consiste na a gente monta o cantinho do Uma desabafo, ponto ali de tendazinha ali, acolhimento exato. e tá lá escrito: "Tenda do A desabafo". gente coloca uma faixa ali, cantinho do desabafo, aquilo já chama atenção, Hã. né. Você, "Eu encontra quero por aí desabafar". estabelecimento de tudo. Agora, É. cantinho do desabafo, aquilo já chama a atenção da pessoa. A gente coloca as cartas na parede e os nossos voluntários vão abordando. E nesse dia sentou um homem, né, já, vamos dizer lá, com seus 40 e poucos anos, muito transtornado, abatido. E por que que esse caso ele para mim é inesquecível? Porque ele sentou no cantinho do desabafo e ele sequer me deu um boa tarde, mas a primeira frase dele foi: "De hoje Não não passa. passa, eu vou acabar com a minha vida". E ele não estava brincando, ele não estava blefando, ele estava com todas as coisas dele. Tinha acabado de sair de casa, como você falou agora há pouco, questão de relacionamento. Ele tinha brigado com a esposa, houve uma confusão na casa dele. Ele falou: "Não aguento mais, de hoje não passa". Mas é uma situação que é emblemática para mim, porque, embora essa tenha sido a primeira frase que ele disse, a nossa grande alegria é que ele não levantou do cantinho do desabafo com esse mesmo semblante abatido, com Com essa esse mesma mesmo ideação. pensamento. Não, ele levantou dali bem, entendendo que aquela não era a atitude que ele deveria tomar, embora é um problema delicado, né, no caso que ele Uhum. estava enfrentando, mas desistir jamais será a opção. Então, olha, é surpreendente o que acontece nesses locais, quando as ações elas são realizadas. Tá, e agora conta, Hum. como que o Help você já falou que foi por conta dessa empresa mesmo que abriu as portas para vocês, e como é direcionado, como é planejado esse trabalho junto aos caminhoneiros? Então, nós temos uma agenda mensal, Hum. né, funciona o ano inteiro, e era cantinho do desabafo e a gente fez uma adaptação Hum. para parada do desabafo, que é um termo que o caminhoneiro ele É, a se parada, é familiariza, uma né, parada. porque o caminhoneiro ele para comer, ele para dormir, ele para descansar, Agora para para desabafar. desabafar. E olha, eu costumo dizer que quem nunca teve acesso ali de perto a esse público, não consegue compreender de fato quanto esse profissional, quanto esse ser humano que é o caminhoneiro, o quanto ele é uma pessoa incrível, né. Eu sempre comento com as pessoas que geralmente a sociedade quando olha para o caminhoneiro, olha para ele simplesmente como alguém que faz chegar aquele insumo numa fábrica, aquele alimento em um mercado, mas não entende que ele é um herói. É. O caminhoneiro é um herói. Sula, eu já troquei ideia com um caminhoneiro que ficou mais de 6 meses fora de casa, a ponto de eu ficar ali pensando: "Meu Deus, que experiência, uma pessoa ficar mais da metade de um ano fora de casa, porque tá ali levando a vida com hombridade, com coragem, lutando para manter E a se casa". preocupando com o próximo, muito mais que Exato, porque assim, esse cenário que você está colocando é exatamente isso, quer dizer, ele abre mão da vida dele, porque ele tem que trazer para nós o tudo do dia a dia, né, e isso é a prioridade na vida dele, né, muito mais que a saúde dele, exato, exato. principalmente a saúde mental, né, porque aí ele começa a ter problemas de saúde física. E que aí vai virando uma bola de neve, vai gigantesca, que vai afetar a saúde mental, né, Cadu? Exato, até mesmo porque ele é uma vida, então ele tem também seus problemas pessoais. Então, nesse verdadeiro, vamos dizer assim, ato de heroísmo, de não parar de trabalhar, já teve caminhoneiros que chegaram para mim e disseram assim: "Cadu, não consigo. Eu já até pensei em parar com essa vida, mas eu não consigo, sou apaixonado por isso aqui". Então ele é tão entregue que é como você falou, às vezes ele, em Abre mão detrimento dele. dessa paixão, ele abre mão de si próprio. Que é o que a gente ali no Parada do Desabafo conscientiza, né, cada um daqueles que a gente procura atender, que ele não pode fazer isso. Para ele ajudar as pessoas, ele precisa estar bem, inclusive mentalmente, Principalmente mentalmente, principalmente né, porque mentalmente. mente sã, Corpo corpo sã, são. não é? E todas as áreas da vida sã também, né. Quando a mente vai bem, a gente tem lucidez para tomar as melhores decisões, para se cuidar, para se valorizar.
E aí, decorrente desse cuidado com a saúde mental, a pessoa ela vai ter saúde para tocar as demais áreas, alcançar seus objetivos, realizar os seus sonhos, que é o que todo ser humano deseja, todo ser humano quer ser feliz, né? E em cada, vamos dizer, vamos focar no caminhoneiro. Quando você faz a parada do desabafo, quantos voluntários normalmente tem em cada ação? Olha, varia bastante, Hum, porque depende da localidade, né? Tem hum. localidade que a gente consegue 17 voluntários, tem outros que a gente consegue 8, outros 7, outros Ainda 10. que seja um. Ainda que seja um, mas vai ter alguém ali. E uma coisa que, assim, eu admiro nos voluntários, não estou puxando brasa É, para nossa sardinha, não. mas é porque, assim, eles são muito empenhados. E isso tem uma razão, Sula. A pessoa que já esteve doente mentalmente, ela entende o quanto é providencial ser acolhida por alguém. Pode ser, às vezes a gente não tem tanto tempo quanto a gente imagina que tem para ajudar alguém que está pensando em desistir. Então a gente não pode perder a oportunidade, a gente precisa estar ali à disposição. E é um trabalho que é maravilhoso, que eles chegam ali, eles sorriem. Tem locais que a gente bota uma garrafa de café, a gente geralmente leva um kit de higiene, e eles chegam ali, a gente atende eles tomam um cafezinho com a gente, e aí sabe como é que é caminhoneiro, e aí conta Aí a aquelas histórias, conversa. a conversa rende. Então, é uma experiência realmente maravilhosa, então por isso que a gente procura sempre incentivar os nossos voluntários a estarem presentes, né, no maior número possível, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre vai ter alguém ali disposto a fazer as pessoas entenderem que a melhor saída, a estrada mais segura para a felicidade está determinada a se superar. É isso. Agora, o Help é desde 2018. Exato, exato. Com os caminhoneiros, há quanto tempo? Olha, desde janeiro de 2020. Começou lá no Rio Grande do Sul, Hum. né? Foi uma oportunidade que nos foi dada lá. E nesse mesmo ano, aconteceu em janeiro de 2020, e a partir de julho de 2020 passou a acontecer todos os meses, né? Essa primeira oportunidade lá em janeiro de 2020 foi, vamos dizer, um projeto piloto Uhum. que felizmente deu certo. E aí o que dá certo não Não pode pode parar, né, parar, Sula? pelo Tem que contrário, tem dar que crescer. continuidade. O Help em si, no geral, hoje tem quantos voluntários? Porque ele é nacional. Sim, exato. Ele tem em todas as federações do país, em alguns países fora do Brasil, e aqui no Brasil a gente conta com uma corrente do bem de mais de 7.000 voluntários. Uau! Sim, 7.000 voluntários. sim, começou bem pequenininho, mas aquela pessoa que se superou, ela não quer guardar a superação para Só si, para ela. ela quer dividir. Por exemplo, quando eu tô trocando uma ideia com alguém que, por exemplo, já teve o mesmo problema que eu tive, que é síndrome do pânico, eu me vejo naquela pessoa. Quando você recebe alguém que está ali num momento de vulnerabilidade emocional muito grande, e detalhe, como falamos agora há pouco, às vezes ninguém sabe, às vezes a família não sabe. Então aquela pessoa, ela chega ali tão querendo ajuda, tão sedenta, que a gente procura Tão fazer aberta, tão né? aberta. Tão pronta para ser socorrida. Literalmente, né? Acho que a palavra é essa, pronta para ser Exato, socorrida. exato. Que a gente procura concentrar todos os nossos esforços para que ela entenda que a vida, ela tem seus percalços, elas têm suas barreiras, mas a vida ela é um dom. E detalhe, quando a gente sai de um problema que a gente superou, a gente sai mais forte, que é o que geralmente a gente usa o termo resiliência, né? Ressignificação. A pessoa forte que nós somos hoje é fruto de tudo que nós enfrentamos. E, por exemplo, a minha primeira esposa, não, eu estou no meu segundo casamento há mais de 10 anos, Hum. né? A minha primeira esposa esperou dormir para ir embora de casa. Foi traumático, porque ali eu estava falido, com mais de 200 mil reais nas costas de dívida, Só sem, BO. só, pô, BO. BO, Só BO. cercado de Cadu BO. era o BO. Era o homem BO, né? Hum. Antigamente tinham as mulheres fruta, no caso, era o homem BO, né? Só problema. Então ela esperou dormir para sair de casa. Então eu tive que superar isso. E quando você supera uma situação, por mais traumática que ela seja, você sai dela mais forte. Você sai com a absoluta certeza de que o que vier pela frente, você vai encarar e você vai superar. Então, é o que muitas pessoas, devido ao estado de saúde mental delas fragilizado, elas acabam não entendendo. Até mesmo porque
às vezes elas nem compreendem direito o que está acontecendo com elas. Verdade. Então, quando você supera, você se torna mais forte. É isso que a gente procura conscientizar as pessoas. Você é maior do que a sua dor. Esse problema não é maior do que você. Pode estar sendo doloroso, pode não estar sendo fácil de lidar, ainda mais quando envolve questão amorosa. É delicado, né? Quando o coração cachorro late, né? A água. Nossa! Mas é por isso que o cérebro está acima do coração, né? Exatamente para a gente entender. Tá tudo na ordem certa. Minha mãe que sempre falava, primeiro aqui, depois aqui. Gente, a gente aprendeu na escola, cabeça, tronco e membros. Não é? Bota na ordem certa, né? Cuida da saúde mental, que aí você vai ter discernimento, domínio próprio, vai ter sabedoria para não deixar o coração mandar em você. Porque se o coração cachorro latir, Cachorro late. bota ele na colheira, porque Não é? nenhuma atitude tomada com o coração traz um bom resultado. Então, Exato. Mas a gente brinca, né, com esse negócio do coração para relacionamento, mas, gente, o coração, essa coisa. Ai, olha a frase que eu falo que é para você não ouvir. Ai, faz o que teu coração tá mandando. Não faz, sabe por quê? Porque você entra em dívida. Vai pro shopping, mulher vai pro shopping. Se fizer o que o coração tá mandando, meu volta cheia de bolsa e Deus! cheia de boleto. Gente, cheia de encrenca, porque aí gasta o que não pode no cartão, não é? É verdade. Come o que não deve. Eu confesso que quando eu vou pro shopping, eu falo, hoje eu vou comer aquele negocinho que só tem aqui no shopping. Quer dizer, você Aquela famosa frase, só hoje. só hoje. E aí você, nisso de você ouvir seu coração, né? Porque é a vitrine. A vitrine só tem coisa bonita. Alguém vai montar uma vitrine feia? Tem De gente que forma monta. alguma. Mas não é. Então, o doce gostoso tá ali onde tem a iluminação maior. Exato. Por isso que as vitrines são cheias de luzes, né? Não é? Já para deixar em evidência. E isso, porque as pessoas pensam, às vezes, né, Cadu, que essa coisa do coração só vai atingir a sua vida emocional. Não, atinge sua vida financeira, atinge. E aí vai indo. Quando vê, tua saúde já foi pro brejo mesmo. Por quê? Porque aqui não estava bem. Agora eu quero saber o seguinte, Cadu, esse trabalho lindo, né? Top. Se hoje tiver uma empresa, porque hoje tem muitas empresas que têm esse olhar e que de repente fala assim, nossa, tô ouvindo esse papo aí, esse Cadu, o negócio essa parada aí é boa, né? Essa parada do desabafo, eu quero trazer para dentro da minha empresa. Ou eu quero colocar. Vai ter um evento aqui para caminhoneiro, ou seja lá, porque outro tipo de evento, porque o Help ele abrange outras situações. Aqui a gente está claro, eu puxo a sardinha para o meu lado, para os meus caminhoneiros e caminhoneiras, né? E assim, de repente, esse empresário do setor vai fazer um evento e quer ter a parada do desabafo, ou de repente ele quer colocar isso dentro da empresa dele. Pensa só, uma empresa que trabalha com logística, que tem sei lá quantos funcionários e que chegam todo dia cheio de BO. É E que às verdade. vezes, eu já trouxe muitos CEOs aqui, e que eles falam que muitos deles, pelo menos os que eu trouxe, que são meus amigos queridos, e me sinalizaram que uma das preocupações deles na empresa é cuidar exatamente dessa área para o caminhoneiro. Porque ele fala assim, se o cara brigou com a mulher, como você contou, tá lá descabelado, desesperado, como é que você vai dar um caminhão na mão desse homem para ele sair estrada fora? E muitas vezes passar dias na estrada sozinho. Não, e pode ser que seja exatamente esse dia que ele chegou na empresa transtornado, que ele falou assim, de hoje não passa. Então, para pensar, né? Tem empresas que têm profissionais que são capacitados e que já podem dar um apoio parecido com esse, mas e as empresas que não têm, o Help, gente, tá aí, o nome já diz, né? Help. Pensa que você pode levar o Help uma vez por semana, ou sei lá, fazer um bem bolado aqui com o Cadu. Aí o problema é dele, cara. Aí o Cadu que vai ter que arrumar a solução para você. Mas se você tá ouvindo a gente, se você tá assistindo a gente e de repente fala assim, meu Deus, encontrei Um help. encontrei um help para ajudar meu funcionário, né? Vou fazer a parada do desabafo dentro da empresa, Sim, excelente iniciativa. não é? Sim, Aí você se vira, Cadu, eu tô arrumando a encrenca para você. Eu tô arrumando a encrenca e você resolve esse BO. para nós é um grande prazer levar esse apoio emocional, até mesmo porque, como você bem destacou, no meio empresarial, nesse meio que as pessoas vivem,
infelizmente, essa questão da saúde mental tem começado a afetar bastante. Então, tem sido realmente uma preocupação por parte desse público de cuidar da saúde mental das pessoas para elas poderem Exato. desenvolver aquilo que elas têm a função de E eu desenvolver, né, comentei com isso com você excelência. exatamente porque eu já trouxe aqui convidados incríveis, né, e que são de empresa do segmento de transporte e que me relataram isso, exatamente essa preocupação. E se aquele dia aquela pessoa chegou disposta a dar cabo da vida, acabar com tudo, e aí, primeiro que tudo é a vida, né, dessa pessoa, antes de mais nada. Só que aí vai envolver a vida de outras pessoas na estrada, Exato, outras exato. famílias, né? Isso a gente está nem tô falando da parte material, de você acabar com um bem, com um patrimônio, um caminhão Sim. hoje que custa uma fortuna. Quer dizer, antes de tudo, você acabar com a sua vida, com a vida de terceiros, porque se você quer dar cabo da sua usando essa ferramenta, depois que você já está em cima do caminhão na estrada, imagina quantas vidas você não pode ceifar. É um efeito dominó, É, porque não vai ser apenas a vida daquela pessoa prejudicada, exatamente, vai envolver prejudicar a vida de inúmeras pessoas. exatamente. Então, por isso que é tão importante prevenir. Em relação à saúde mental, Solé, é muito parecido com a saúde física. O melhor remédio é a prevenção. Não, é claro, depois que a pessoa já está ali com um quadro de problema de ordem de saúde mental, tem tratamento, tem como resolver. E uma coisa que a gente procura sempre destacar através da história de superação dos nossos voluntários, que inclusive é a nossa maior ferramenta de Você não trabalho. tem ideia já de quantas pessoas foram beneficiadas com o HELP? Olha, a gente já atendeu mais de 150 mil pessoas em todas Gente, as fracas. 150.000 E eu tô pessoas. falando de Tem cidade que, na verdade, é uma cidade inteira isso já. Mais que uma e isso eu tô cidade, falando de né? atendimento, atendimento. Olha, só cartas, esse ano a gente produziu mais de 5 milhões de cartas só em setembro. No ano passado, 3,5 milhões, porque a gente não trabalha só em setembro. Nós costumamos dizer que o Help é amarelo o ano inteiro, não é só setembro amarelo. Nós levamos Hoje eu muito a vim de sério o que a gente amarelo faz. para Ah, inspirador. o HELP, gente, para receber o HELP. Então, e eu muito provavelmente estou errando essa conta, porque a gente tem um número do WhatsApp que a gente atende, a gente tem uma ferramenta que os nossos voluntários se revezam prestando atendimento, a gente atende no direct do Instagram, fora Cantinho do Desabafo, Parada do Desabafo, em escola, em faculdade, em empresas que abrem as portas para nós, enfim, são muitas, mas muitas pessoas que nós tivemos a felicidade de prevenir de que essa pessoa evoluísse para um quadro de saúde mental grave e, ao nos depararmos com pessoas com um quadro de saúde mental grave, fazê-las entenderem que elas são maiores do que aquele problema não é o fim. Inclusive, na nossa palestra da Batalha de Pensamentos que a gente leva, o último slide tem essa frase: não é o fim. E então, quer dizer, você falou da palestra. Um empresário pode levar a palestra para dentro das Sim, empresas? nós Como temos que é o nome da a palestra? palestra da Batalha de Pensamentos. Batalha de pensamentos. Gente, eu vou convocar você, empresário. Seja, claro, a gente foca aqui no segmento de transporte, mas não importa a área que você tá. Importa é que você pode cuidar sim da saúde mental de muitas pessoas através desse trabalho do HELP, né? E levar as pessoas à superação, né? Tem alguma ação específica que o HELP faz? Não, essa aqui é só para o caminhoneiro. É o Parada do Desabafo, Tá. né? Nos outros locais a gente chama de Cantinho do Cantinho, Desabafo. tá. Agora, Parada... nós temos até uma faixa, toda uma identidade visual exclusiva para esse trabalho. Eu lembro que tem até um banner que tem a frase: você não precisa conduzir essa tristeza. Uau! Olha só, o HELP Então, pensa em tudo, hein, gente? o caminhoneiro para ali, se desfaz da tristeza e ele conduz a vida dele para a superação. Tá. Falando em superação, né? Eu sou uma pessoa cristã, então não tem como falar de superação sem falar em Deus, né? Porque eu na minha vida e, enfim, o que eu gosto, eu professo a minha fé, eu assumo a minha fé. Ou seja, as pessoas que passam pelo HELP conseguem encontrar isso
Um caminho para se conectar com Deus? Sim, com certeza. A gente procura, Porque claro. muitas pessoas às vezes estão em desconexão, não é isso, Cadu? Exato, a pessoa ela não pode viver sem fé em nada, né? Um ser humano sem fé é um ser humano sem alma, um ser humano desacreditado. Então, é claro, respeitando cada pessoa, é claro, mas a gente procura levar a pessoa a uma conexão com o que pode fazê-la superar. A pessoa ela precisa superar, ela não sabe como, então a gente procura fazer com que ela se conecte com o que efetivamente vai levá-la à superação. Falando em superação, tem alguma história que te impactou profundamente? De superação de um dos nossos voluntários, É. olha, tem a história da minha esposa, Sim, né, você que comentou. ela tentou efetivamente suicídio na Você conheceu ela no Help? Você foi socorrer? Aí eu, não, eu querendo desligar. não, Olha, eu querendo saber a intimidade do casal, eu já não, gente. a gente já se conhecia já, né, Ah, já? já, a Ele ficou gente já até se conhecia. vermelho. Não, falar Essa de não estava no não roteiro, estava gente. no roteiro, não falar de Juju, é falar de alguém Ai, que inspiradora lindo. demais, né, Ah, pra mim, mas a gente já se conhecia, né, e aí a gente entrou no Help juntos. Ma vocês entraram sim. juntos. E aí, por que que é inspiradora a história dela? Porque na última tentativa de suicídio foi ali na Avenida Brasil, né? Carioca da Gema, né? Quem tá nos assistindo que é do Rio conhece a Ah, Avenida Brasil. vixe, eu E acabei de chegar do Rio. Meu Deus. tem aquela faixa seletiva na Avenida Brasil que ali Hum. os ônibus vêm a toda. E ela se jogou ali. Uau. Quando não tinha mais como voltar atrás. E milagrosamente, foi milagrosamente, o ônibus parou a 1 palmo do rosto dela. A ponto dela sentir o calor do motor. O motorista botou a mão na cabeça, Nossa. aquele desespero no E é uma ônibus. atitude de total desespero, porque naquele momento ela só estava preocupada em resolver o problema dela. Exato. E aí o problema que ela ia causar para o motorista, para os passageiros, nem passa, a pessoa acha que nem não Exato. passa na cabeça dela. Tipo, eu vou resolver esse, o que você falou, eu não sirvo para a sociedade, eu acabo, mas olha o problema que é arrumar para a sociedade. Exato. Mais problema. E ali ela, felizmente, quando recebeu essa segunda chance, né? Porque já Não, tinha sido ali a terceira nasceu. sucessiva, ela Nasceu. entendeu que precisava fazer bom uso dessa nova oportunidade. Tem também o depoimento de uma voluntária, Sim. uma outra que ela foi abusada sexualmente com 7 anos de idade, violentada mesmo. E cresceu cheia de traumas, cresceu cheia de culpa. Ela era a vítima, mas os pensamentos negativos diziam para ela que Que ela ela era era culpada. E se envolveu com tudo, com péssimas escolhas, né? Até que tentou tirar a vida, o que felizmente não aconteceu. E ali ela se superou. Então são muitas as histórias de voluntários que, olha, tem um outro voluntário que ele simplesmente foi tratado pessimamente pelo pai a vida inteira. O pai dele sempre dizia: olha, você vai ser um nada. Você nunca vai ser ninguém na sua vida. O pior, ele era o filho mais rejeitado. O pai aceitava todos os outros, menos ele. Ele tratava da pior maneira, palavras de baixo calão. E ali ele teve que superar, porque aquilo trouxe para ele angústia, trouxe para ele tristeza, trouxe para ele o pior quadro emocional possível. Ele tentou tirar a vida? Ele não chegou a tentar tirar a vida, mas essa tristeza profunda era muito presente na vida dele, Causava né? o quê na vida dele? Olha, reclusão, um comportamento de baixa estima. Chegou a afetar a saúde física, não? A física não, a mental sim. Sim. E como que ele, Então, e como que vocês encontraram ele? Como que então ele ele foi? chegou no projeto, ele começou a ser ajudado, acompanhado, e ali ele começou a descobrir o valor dele. Era muito magoado com o pai. Ele conta que chegou a ter vontade de matar o pai. Por tudo que o pai. Eu aqui estou sendo bem superficial em tudo que o pai fez de malefício em relação a ele. Então ele chegou cheio de ódio, cheio de tristeza. Ele chegou com uma bagagem emocional pesadíssima. Mas, felizmente, foi acompanhado, foi atendido, foi se desintoxicando de todas essas emoções e pensamentos ruins. Até que, felizmente, passou a estar bem emocionalmente, superou completamente. E a história dele, por que é emblemática assim Por também? quê? Porque quando ele teve filho, porque inclusive o pai dele não foi no casamento dele. Falou que a esposa dele era uma louca de casar com ele, enfim. Mas ali ele já estava mentalmente superado, ele conseguiu, né, Seguir em frente. seguir em frente. Ele conta
que um dia conversando com a mãe dele, depois que o primeiro filho dele nasceu, ele entendeu que aquilo que o pai fazia com ele, aquele comportamento, Hum, nada mais era do que o reflexo do que o pai dele tinha tinha feito vivido. com ele. Ou Então, seja, o a- aquele pai que pai, tratava mal aquele filho viveu situações e aí, em vez dele, ele não conseguiu, na verdade, se ele não resolver, vamos dizer assim, sabia e repetia com o filho. com o filho. Ou seja, ele não tinha como dar amor porque ele não sabia. Não é que ele não tinha amor, ele tinha amor pelo filho. Mas não conseguia Ele não colocar pra conseguia fora. colocar para fora. Mas o que ele conta é que quando esse primeiro filho dele nasceu, o amor que ele não recebeu do pai, Ele o dava. pai deu para o neto. Então se Até tornou, arrepia. Não? se tornou um convívio harmônico, se tornou uma história de superação, poxa, formidável, porque era uma história que poderia até ter terminado em tragédia, que ele falou que sentia tanto ódio que ele efetivamente chegou a sentir vontade de acabar com a vida do pai, o que felizmente não aconteceu. E olha como a corrente do bem também funciona. Quando ele se superou mentalmente, ele conseguiu entender a raiz do comportamento do pai. Então ele não voltou a ter mágoa do pai, ele passou a ter um olhar de acolhimento para com o pai. Então, quando o filho dele nasceu, e aí o convívio ali se tornou mais harmônico, ali aquelas feridas, vamos dizer, se cicatrizaram e hoje eles vivem muito bem. Que bom. Então, são histórias que inspiram outros, porque a pessoa que Ele se tornou está. voluntário do Help? Sim, ele é bastante É. atuante, sim, palestra em escola. É o que eu tô te dizendo, Sula. A pessoa que supera, ela Quem quer levar. recebe não tem jeito, né? Receber não tem preço para isso. Porque Exato. não tem médico, enfim, é uma coisa que a pessoa consegue encontrar um caminho, se supera, e aí não tem preço. Ela fala assim: eu preciso fazer alguma coisa. Hoje, os voluntários do Help, né? Quem quer ser voluntário do Help, como é que faz? Então, geralmente a gente pede para entrar em contato ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram e a gente procura de alguma maneira se certificar de que aquela Gente, então pessoa, aproveita, olha lá, Cadu, de dá o que aquela recado, dá o pessoa recado, tenha fala com quem tá lá. condições de ajudar, né? A pessoa mentalmente precisa estar saudável para ajudar alguém. E a gente não faz acepção de pessoas, a gente procura acolher pessoas que querem ajudar outras pessoas desde que estejam emocionalmente em condições para isso. Então, querendo se juntar à família Help, pode contar com o Help. Agora, vai fazer outro apelo. Agora, você falou para quem quer colaborar. E quem está passando aí pelo desespero? Pode falar, olho no olho aí, Cadu. Olha, você que nos acompanha agora está em meio a uma crise de ansiedade, tem depressão, tem sido bombardeado por esses pensamentos de que a vida não tem mais jeito. Primeira coisa que eu quero te dizer, você é muito maior do que essa dor. Segundo, você é capaz de se superar. Terceiro, o primeiro passo para vencer esse problema de ordem de saúde emocional é a humildade de pedir ajuda. E isso você pode fazer pelo WhatsApp do Help, que é o DDD 11 4200 0034. É só o WhatsApp, não ligação. Ou pelo direct no nosso Instagram, que é o @help.fju. Precisando de um help, conte com o Help. Vamos te ouvir, entender e ajudar a superar. E não julgar. Exato, que é o principal. E não julgar. Nossa, Cadu, tô assim, eu já era fã do Help, agora tô apaixonada. É porque isso faz, com certeza, tem feito, vai continuar fazendo, e tenha certeza que, humildemente aqui me coloco à disposição, que esse vídeo chegue a milhões, milhares é muito pouco, a milhões de pessoas, para que cada um que estiver ouvindo, né, esse apelo aí que você fez, na verdade, esse socorro que você está dando aí nessas suas últimas palavras que você falou agora há pouco, que atinja milhões de pessoas, que milhões de pessoas sejam socorridas pelo Help, né? Conte comigo sempre, sempre, porque você sabe que eu já sou eu já Sim, com era uma certeza. humilde divulgadora. Espero que o podcast sirva aqui como um grande canal, né? Se não for grande, que seja pequeno, mas que seja uma pessoa que seja alcançada por aqui, a gente já fica feliz, né? A porta vai estar sempre aberta, sempre que tiver uma novidade. E eu espero sim que muita gente, alô, povo da estrada,
alô empresários do segmento, alô donos de postos, alô todo mundo da estrada, abre a porta para o Help. Vamos fazer aí milhares de paradas do desabafo no Brasil inteiro, né? Porque a gente vai ter, eu quero um dia ter assim, nos nossos comentários aqui, olha, eu fui lá, porque isso aqui, esse vídeo assim, fique pro, eu posso até morrer, gente, mas o povo vai ter que acessar esse vídeo. Vai poder ter que acessar esse vídeo para descobrir e encontrar o Help para mudar de vida. Então, que daqui um tempo a gente olhe lá nos comentários e só comentar assim: nossa, eu conheci o Help e fui socorrida, e a gente vai saber, né, ter esses relatos, essas histórias para contar. Obrigada pela tua presença, uma honra ter você aqui, Cadu. Sula, eu que agradeço pela oportunidade, né? É muito importante esse apoio que você já vinha dando, né? Volta e meia fazendo uma ponte ali para que a gente realizasse alguma ação. Então é uma oportunidade de grande valia para nós. Então eu que agradeço e desejo aí sucesso para o programa, que ele continue crescendo Amém. exponencialmente. E, gente, o Cadu fica doido, porque ele só manda mensagem pra ele: ó, passei teu WhatsApp pra um monte de gente. E eu passo mesmo, porque eu quero mais é que o Help chegue a muitos lugares. Quero também agradecer a sua participação, a sua audiência, agradecer a Able Digital, a Metrópole Filmes, que estão comigo nesse desafio aqui. A Boleia da Sula de hoje vai ficando por aqui. E você não deixa de pegar a carona com a gente sempre que puder, em todas as plataformas digitais, também no meu canal do YouTube, canal Sula Miranda. Se você tem aí uma história nas estradas, manda pra gente poder contar aqui na nossa boleia. Beijo grande para vocês. Até a semana que vem. Espero você aqui no mesmo quilômetro. Sul é o meu lugar. Se arrasta pelas escamas